Bem, pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Essa aula nossa daqui é a aula de correção do nosso primeiro exercício já para a segunda verificação, tá? Aonde eu passei para vocês 15 questões envolvendo o conteúdo que eu já tinha falado para vocês logo depois do encerramento da primeira verificação nossa. Tá? Que é a parte de farmacodinâmica, mecanismos gerais de fármaco e receptores farmacológicos. Tá? Então, na primeira pergunta, eu faço assim para vocês: o que é farmacodinâmica? Então, a farmacodinâmica tem que ser entendida como uma parte da farmacologia que estuda as ações dos fármacos sobre o nosso organismo. Tá? Esse é o conceito principal. Já na segunda pergunta, eu faço para vocês o que é seletividade de ação. A seletividade de ação ela é a parte da farmacodinâmica que ela estuda principalmente e determina a margem de segurança entre o que? Entre os efeitos desejados e indesejados que um fármaco irá produzir. Ou seja, ela vai determinar a segurança que esse fármaco irá o que? Produzir sobre o nosso organismo. Na terceira, eu pergunto assim: quais são os tipos de ação dos fármacos? Lembrem vocês que dentre os tipos são 4 listados, tá? Perdão, são os 5 listados, tá? Que são quais? Estimulação, depressão, reposição, irritação e citotoxicidade ou citotóxica, tá? São esses 5 aqui tipos de ação dos fármacos que a gente observa. E na quarta questão, eu peço para vocês diferenciarem dose de potência. Lembrem vocês que a dose nada mais é do que a quantidade adequada que um fármaco é necessário para produzir um efeito, um certo efeito ou uma certa resposta sobre o nosso organismo. É diferente da potência, porque na potência nós estamos aqui estudando a quantidade, ou seja, a quantidade necessária para o quê? Para que um fármaco consiga produzir um efeito. Tá? É diferente da dose, que seria uma quantidade adequada, ajustada, tá? Diferente da potência, que é a quantidade, tá? Ou seja, é um efeito, é uma ação maior aqui. Já na quinta pergunta, eu faço assim para vocês: diferenciar o que é janela terapêutica e de índice terapêutico. O índice terapêutico ele tem que ser entendido como a relação da DL50, ou seja, da dose letal 50, com a dose eficaz 50, que serve como um indicativo aqui, que serve como indicativo de margem de segurança que um fármaco irá produzir. É isso que é índice terapêutico. É diferente da janela terapêutica, porque a janela terapêutica ela consiste nas duas faixas, na faixa máxima e na faixa mínima eficaz, aonde nós vamos observar que esse fármaco ele vai estar apresentado, mas ele vai se apresentar numa extensão de tempo para que toda aquela sua concentração farmacológica consiga o quê? Consiga produzir um efeito terapêutico desejado. Na sexta pergunta, eu pergunto para vocês diferenciarem intolerância, idiosincrasia e reação alérgica. Tá? Na primeira, que é o caso da intolerância, a intolerância é o efeito farmacológico medido de forma quantitativa, ou seja, ele é medido de forma quantitativa quando essa concentração, essa dose, ela é aumentada em pequenas doses, fazendo com que esse fármaco aqui gere uma tolerância no indivíduo. É diferente da idiosincrasia, porque na idiosincrasia ela vem a ser o que é uma resposta qualitativa anormal e inesperada do nosso organismo a um fármaco, ou seja, é a hipersensibilidade. Ela vai gerar um quadro de hipersensibilidade. É diferente da reação alérgica, porque na reação alérgica ela se baseia principalmente numa resposta do nosso sistema imunológico frente a um determinado fármaco, aonde o indivíduo se expôs previamente a ele, desenvolvendo uma resposta, reproduzindo uma resposta, produzindo uma resposta farmacológica a algum componente químico desse fármaco que está sendo administrado.
Na sétima pergunta, eu faço assim para vocês diferenciarem tolerância reversa da cruzada. A tolerância reversa, ou também chamada de sensibilização, ela consiste principalmente no aumento na resposta farmacológica através da repetição das doses, de uma mesma dose, de uma mesma concentração de um fármaco. É diferente da tolerância cruzada, que é quando eu faço o uso repetido de um fármaco, de um determinado grupo químico, que vai conferir tolerância ao nosso organismo, e essa tolerância ela pode ser vista, ela pode ser desenvolvida através de quê? Através de mecanismos de ações farmacodinâmicas semelhantes ao fármaco original. Por exemplo, eu posso ter o efeito de tolerância cruzada da morfina, como também eu posso ter o efeito de tolerância cruzada dessa morfina, a outros tipos de analgésico que apresentam estrutura similar a ela, como por exemplo a codeína, que é um similar de estrutura química à morfina. Na oitava pergunta, eu pergunto assim para vocês: quais são os tipos de mecanismo de ação? Quando a gente fala dos tipos de mecanismo de ação, mecanismos gerais de ação, eu estou falando dos mecanismos de ação específica e inespecífica aqui para vocês. E na nona questão, eu pergunto para vocês definirem o que são o mecanismo de ação inespecífico. Esses mecanismos de ação inespecífico, eles são mecanismos que não há, ou seja, que não há a interação do fármaco com seu receptor. A interação ela ocorre de forma através de reações de propriedades físico-químicas, como similaridade no grau de ionização, na solubilidade, na tensão das superfícies e até na atividade termodinâmica de certos compostos com estruturas presentes na membrana, que faz com que haja essa ligação e faz com que haja esse mecanismo específico. Agora, quando a gente fala na décima pergunta, que eu peço para vocês discorrerem sobre os mecanismos de ação específico, esses mecanismos de ação específico, eles são mecanismos em que há a interação com o fármaco receptor de forma estrutural e de uma forma estrutural específica entre um e entre outro, ou seja, entre o fármaco e o seu receptor. Por isso que a gente observa aqui nesses mecanismos, o fármaco pode se ligar ao que? A enzimas, a proteínas, a macromoléculas, como no caso do DNA, as próprias membranas, e realizar aqui a sua ação farmacológica, ou seja, realizar seu mecanismo farmacodinâmico. Na 11ª pergunta, eu pergunto assim para você: quais são os tipos de ligações químicas realizadas pelos receptores farmacológicos? E aqui a gente cita para você os 4 principais, que são quais? A ligação covalente, a ligação iônica, as de ponte hidrogênio e as ligações de Van der Waals. Essas são as 4 principais. Na 12ª, eu pergunto para vocês: o que é interação fármaco-receptor? Na interação fármaco-receptor, ela tem que ser entendida como um conjunto de processos ou também de reações intermoleculares que ocorrem entre o fármaco e o seu receptor, no qual aqui vai ocorrer a ativação ou a inativação através de ação, através da mediação ou da própria ação de certos receptores, como por exemplo receptores de efeito, que são os receptores agonistas e os receptores antagonistas aqui. Beleza? Agora, na 13ª pergunta, eu pergunto assim para você: o que é um receptor biológico? O receptor biológico que é qualquer molécula de natureza, principalmente proteica, que tem a capacidade de interagir com o fármaco e produzir um efeito aqui. É essa a definição de receptor biológico. E quais são os tipos, e na 14ª eu pergunto assim, quais são os tipos de interações que são vistas? Os tipos de interação são vários, sendo que os principais são através dos canais iônicos, através dos receptores acoplados à proteína G, os receptores de transmembrana com domínio citosólico enzimático, os receptores intracelulares, incluindo enzimas reguladoras, e por último, os receptores de adesão de superfície celular. Esses são os principais. E na 15ª questão, eu peço para vocês definirem e diferenciarem interações pelos canais iônicos e pela proteína G.
As interações pelos canais iônicos são transmissões, são interações que se fazem através de uma transmissão rápida, feita pelos neurotransmissores através de canais iônicos, tá, seletivos, que são mediados, que são regulados pela ação, tá, de receptores, como no caso dos agonistas, que estão presentes na membrana plasmática. E eles apresentam 4 subunidades proteicas, que são a alfa, a beta, a gama e a delta, e que apresentam uma homologia na sua sequência durante a sua ativação. Tá? Já a proteína G, nós observamos que esta proteína G ela é composta principalmente por uma grande família, tá? E apresenta vários alvos terapêuticos, alvos farmacológicos. E a sua interação, ou seja, a interação do receptor com a proteína G, tá? Ela se faz através do que? Através de uma transdutora, ou seja, através de uma transdução de sinais, ou seja, de uma amplificação dos seus sinais químicos e farmacológicos, principalmente, que fazem com que esse sinal, com que essa mensagem, ela chegue a outras proteínas efetoras que têm como característica agrupamentos aminas, podem ser moléculas sinalizadoras, lipídicas, hormônios, compostos opioides, aminoácidos, ou seja, chegam essas proteínas efetoras e com isso elas o que? Espalham o sinal, amplificam o sinal e fazem com que essas proteínas o que exerçam e produzam um efeito clínico. Tá? Além disso, nós observamos que para que esse sinal ocorra através da interação da proteína G, tá? Ela tem que ter a participação do que nós chamamos de segundos mensageiros. São eles que vão levar a amplificação desse sinal para as outras proteínas efetoras, para que essas proteínas efetoras sejam ativadas e consigam realizar o efeito farmacológico. Tá, pessoal? Então, dentro desse primeiro bateria de exercício, são essas as respostas que eu tenho que dar para vocês a respeito delas, tá? Ok? Dessas 15 perguntas. Tá? Esse material, amanhã, depois da correção, tá? Após da videoaula, vai ser postado para vocês também. Tá joia? Obrigado.